quero só passar para vocês a nossa dinâmica, aí o que a gente ainda vai estudar. Tem aí no seu material todo o conteúdo, tá? Mas é impossível a gente tratar todo o conteúdo. Então a ideia principal era passar para vocês o contexto histórico, a importância dos catecismos e saber o que eles falam a respeito de algumas coisas. Tá? Nós vamos hoje ainda falar sobre os apócrifos e sobre a Trindade. E aí a gente dá uma pausa e amanhã a nossa aula é lá na Igreja Nova Jerusalém. Não? Santiago, desculpa. Santiago, ok. E como a gente vai estar junto com a igreja, aí nós vamos pular para o penúltimo assunto que está aí no seu livro, que é a eclesiologia, tá? Que é o estudo sobre a igreja. Então, amanhã a gente vai estudar a eclesiologia. Eu gostaria muito de tratar de todos os assuntos doutrinários com vocês, mas eu estou vendo aqui que a gente vai ter nesse final de semana talvez em torno de 10 horas aulas. Para a gente tratar tudo isso aí, nós precisaríamos da forma como nós estamos trabalhando, talvez de umas 50, 60 horas aulas. Então é impossível nós tratarmos de tudo. Eu gostaria muito, mas nós não temos como. Tá? Então só passando o cronograma para vocês. Então hoje a gente vai, como vocês têm material, vocês podem então ler depois. Então hoje a gente ainda fala sobre os apócrifos, vamos falar um pouco sobre a Trindade. E amanhã a gente fala então sobre eclesiologia. E se der tempo, não sei, talvez a gente fale do estudo das últimas coisas, que é bem curtinho, né? São poucas coisas que eles falam sobre escatologia. Ok? Então vamos lá. Então vamos falar então sobre os apócrifos. O que esses homens falaram sobre os livros apócrifos? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é a definição. Apócrifo significa falso, algo suspeito. Então foi uma expressão que é usada quando um fato ou uma obra não tem sua autenticidade provada, ou seja, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. Qual é a principal suspeita ou qual é a principal dúvida que nós temos a respeito dos livros apócrifos? Exatamente, que eles não são inspirados, eles não foram inspirados. E isso, é claro, é uma resposta muito simples, mas suficiente para a gente compreender e fazer com que outros compreendam do porquê que nós não aceitamos outros livros, né, os livros considerados apócrifos. Então, é porque a origem deles é suspeita ou duvidosa. E quando nós olhamos para alguns, quando nós olhamos, por exemplo, para 1º e 2º Macabeus, nós vamos ver uma riqueza muito grande de detalhes históricos, que fala ali sobre a guerra dos Macabeus e todo aquele contexto que foi vivido na época. Porém, nós precisamos compreender e entender que não existe inspiração divina, não existe inspiração do Espírito Santo. Eles foram escritos por homens também, mas não instruídos e orientados pelo Espírito Santo. Então eles podem ser de certa forma usados, de certa forma sim. Inclusive esta era a compreensão deles. Então eles diziam: há uma distinção clara entre os livros sagrados e os livros apócrifos. De forma muito simples, o que significa ser sagrado ou santo? Isso é algo que foi separado. Acho que cortou. Cortou. Então é algo que é separado, é algo que tem um destino, que tem uma utilidade diferente e com um propósito também diferente. Então os livros apócrifos, eles não possuem esta qualidade de ter um propósito santo, um propósito divino no seu coração de alguém. O coração de alguém. Essa é potente. Tá mesmo, tá
vermelho aqui. É a Bíblia? Não? Então, irmãos, então eles fizeram uma distinção muito clara entre os livros sagrados e os livros apócrifos. Então a igreja, olha isso aqui, o que eles pensavam naquela época? A igreja pode até ler e tirar proveito deles, mas não existe permissão para que fossem invocados para confirmar nem anunciar a autoridade da fé. Então o que nós precisamos compreender a respeito dos livros apócrifos? É que eles podem ser até olhados, mas eles não têm permissão para serem invocados, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja dinamizada e fortalecida e sustentada. Então eles são para trazer algumas informações históricas. Porém, qual é o grande problema? O problema é que eles, de certa forma, além de eles se contradizerem entre si, eles se contradizem com o restante da Escritura Sagrada. A gente vai ver isso, eu trouxe aqui para vocês. Então, não são inspirados divinamente, não fazem parte do cânon das Escrituras, não possuindo nenhuma autoridade na Igreja de Deus, nem podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Então essa aqui é uma declaração deles, das confissões de fé e dos catecismos, de que eles não são inspirados divinamente, não fazem parte do cânon das Escrituras, eles não possuem autoridade na Igreja de Deus. Eu quero ler Macabeus, ler lá na sua casa com uma finalidade, que não é salvífica, que não é para a edificação da sua alma. Ok? Eles nem podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Nada mais além disso. Ok? Então eu trouxe aqui alguns textos para vocês. Eu não sei quem conhece. Vocês conhecem os textos apócrifos? Algumas citações só. Ok, eu trouxe alguns aqui para vocês, só para vocês entenderem um dos porquês que nós não os consideramos primeiro como sendo da parte de Deus e segundo como sendo sustentação, alimento para a nossa caminhada cristã. Tá? Então olha só, Tobias 6, de 1 a 9, vai ensinar sobre feitiçaria. Então, talvez você assuste, mas eu trouxe o texto ali para você acompanhar comigo. Está lá, versículo 1. Tobias partiu com o anjo e o cão acompanhou-os. Caminharam até o anoitecer e acamparam junto ao rio Tigre. Ok, rio Tigre existe? Sim. Cão também. Tobias também existiu. O anjo? Tobias foi lavar os pés no rio, quando um grande peixe saltou da água, tentando devorar-lhe o pé. Tobias deu um grito. Mas o anjo disse-lhe: agarra o peixe, não o deixes fugir. Tobias conseguiu agarrar o peixe e tirou para fora da água. Versículo 4. O anjo disse-lhe: abre o peixe, tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-os. Deita fora as tripas, o fel, o coração e o fígado desse peixe, que são excelentes remédios. Vamos lá. Tobias então abriu o peixe e tirou o fel, o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salvou o resto. Tinha geladeira, né? Então ele salvou. Versículo 6. E continuaram a viagem até chegarem perto da média. Tobias perguntou ao anjo. Perceba aí que uma conexão muito forte, né? O anjo continuou com ele. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel deste peixe? Ele respondeu: o coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher, atacados por algum demônio ou espírito mau. O fumo espanta o mal e faz com que o demônio desapareça para sempre.
Se uma pessoa tem manchas brancas nos olhos, basta pôr-lhes o fel. Depois sopra-se sobre as manchas e a pessoa fica curada. Tá, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Vem Jesus. Então o que acontece? Nós temos um texto, vamos dizer assim, bíblico, né? Está na Bíblia da Igreja Católica. Por que esses livros estão lá? Eles colocaram para justificar algumas heresias. Exatamente. Não é que foi tirado da nossa o 7. Sim, eles acrescentaram para justificar os ensinamentos dele. Porque uma coisa é eu falar isso aqui para você e outra coisa é eu falar para você mostrar na Bíblia. Mas olha isso aqui, tem mais. Olha lá, oração pelos mortos. Segundo Macabeus 12, 38 a 45. Após reunir o seu exército, Judas chegou até a cidade de Adulão. No 7º dia, depois de se purificarem conforme o costume, celebraram o sábado. Então aqui, ó. Dia que é? 7. Quando a pessoa morre, É a missa do 7. aqui, ó. É o que o Wesley acabou de falar, sustentação das heresias. 39. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de os sepultarem ao lado dos seus parentes, nos túmulos dos seus antepassados. Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todos o motivo da sua morte. Então eles estão atribuindo a morte das pessoas ao fato de eles estarem com os ídolos nas suas roupas. E todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. É uma coisa bonita, né? Coisa bonita. Mas olha só. 42. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. Então presta atenção, eles estão começando a orar por quem? Pelos mortos. Por quem tinha morrido. Olha só a instrução deles. O nobre Judas pediu ao povo para se afastar do pecado, pois acabavam de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então, fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata, olha, até a coletinha lá rolou, viu? E mandaram-nas a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Gente, nós estamos falando aqui de contexto de guerra, tá? Contexto de guerra. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na quê? Na ressurreição. Então, começa a ligar. Oração pelos mortos, ressurreição. 44. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Então, o fato de você acreditar na ressurreição deve te conduzir a orar pelos mortos. Segundo Macabeus. Segundo Macabeus. É o que a Bíblia diz, que a Bíblia dos livros, esses livros apócrifos. Agora eu pergunto para vocês: nós temos como considerá-los como sendo divinos? Não tem como. É aquilo que nós tínhamos dito anterior, que quando a gente encontra um texto difícil, o outro texto vai explicar, e aí está contradizendo O todo. Exatamente, esse que é o grande problema. Ele contradiz o todo. A gente não vê Cristo aqui, nem no primeiro texto de cura, nem no segundo texto de redenção. Então a salvação dos mortos está no fato de eu, enquanto estou vivo, orar e
e enviar. Pedir perdão pelo pecado que ele morreu. Exatamente. Isso A aí. indulgência, gente. Indulgência. As indulgências foram criadas para quê? Qual que era o slogan do catolicismo na época das indulgências? O tintilar de cada moeda no gasofilácio, cada tintilar era uma alma que saía do purgatório. Então, eu pago, eu oro, e eu tenho então a absolvição dos pecados daquele que já morreu. Então, quando eu olho para esses textos dentro da própria igreja católica, eles arranjam uma autenticidade bíblica para sustentar aquilo que eles praticam. Então isso ganha o quê? Isso ganha força, isso ganha energia para poder ser considerado o quê? Como sendo verdadeiro. Como sendo verdadeiro. Então se eu falar para você assim, ó, não mente não. Aí você vai falar assim, por que eu não posso mentir? Aí você vai falar o quê? Além de ser pecado. A Bíblia diz. A Escritura diz. E aí você faz o quê para comprovar mesmo, para sustentar aquilo que você está falando? Você vai lá e mostra para a pessoa. Está aqui, ó. Aquele que mentia, não minta mais. Então, os apócrifos, na verdade, eles foram acrescentados exatamente por causa disso. Então, é algo que nós devemos fugir. É algo que nós precisamos fugir. Eu acho que para nós isso é muito tranquilo, eu nunca tive curiosidade, eu pesquisei esses textos de forma aleatória, não tive curiosidade de ler, também não tenho. Sim. Ficar claro assim, ó, porque agora, voltando para você como a Ilma falou assim, onde está Jesus, né? Aí, de repente, alguém falou assim, mas lá no Velho Testamento, de vez em quando não aparecia Jesus, mas aparecia a sombra, que apontava para ele, ainda você não vê nem sombra, né? Sim, não, nem sombra. Então, não tem nem o apontamento. Exatamente, não tem nem o apontamento, porque os tipos usados no Antigo Testamento, eles sempre apontavam para algo maior, que é Cristo. Quando nós olhamos para esses textos, nós não conseguimos perceber absolutamente nada, nem de divino. Ok? Então, eles falam um pouco sobre os livros apócrifos, tá? Foi o que eu consegui trazer aí de interessante e importante para vocês. Vamos falar então sobre a Trindade Santa, a Santa Trindade, como eles chamam. Então, o que eles falaram sobre então a Trindade? É interessante que todas as confissões e catecismos reformados tratam desse assunto. Apesar da Trindade ser uma palavra não encontrada na Bíblia, a Bíblia toda fala sobre ela. Então eu não posso não acreditar na Trindade simplesmente porque a Bíblia não usa esta palavra. Então esse é o ponto de partida para a gente entender, porque a Trindade é algo que foge da nossa compreensão. Exige de você e de mim muita fé. Então, acredita-se, a declaração deles, acredita-se num só Deus, que é de uma só essência, na qual há três pessoas, realmente, verdadeiramente e eternamente distintas. Tá? Nós vamos ver isso numa ilustração daqui a pouco, vai ficar bem claro para você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo. Então, eles dizem: o Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. É claro que hoje nós temos uma definição muito maior, né? E nós sabemos que, por exemplo, a origem e o princípio de todas as coisas, ela está na Trindade, né? Mas eles atribuíram ao Pai essas especificações. Sobre o Filho, eles disseram: o Filho é o Verbo, a sabedoria e a imagem do Pai, e o Espírito Santo é o eterno poder e força que procede do Pai e do Filho. Então foram essas conclusões que eles chegaram a respeito da Trindade de forma separada, no caso das definições,
mas que eles são então um só Deus. Não há divisão, eles têm a sua própria personalidade distinta pelas suas qualidades. Então isso aqui é algo que nós precisamos compreender. Então eles não estão em divisão, eles não estão separados, mas cada um tem a sua própria personalidade e pelas suas qualidades. Então a Trindade é algo interessante e importante para você saber. O entendimento errado sobre a Trindade, ela pode causar uma confusão muito grande na sua mente. Eu quero trabalhar com vocês aqui rapidamente. Eu queria que vocês me ajudassem para a gente compreender de forma mais clara. Olhando para essa frase aqui, não tem divisão, mas eles em sua própria essência e personalidade, eles têm algumas coisas distintas. Você consegue enxergar a Trindade na sua salvação? Explica para mim. Daí, sem dividir, mas dizendo sobre essa personalidade distinta e qualidades também distintas. Vamos lá. Hã? Tá, separa mais um pouquinho. Deus, vamos tirar a palavra Deus, vamos colocar isso, Pai. Isso, exatamente. Então Deus é aquele que escolhe, é aquele que elege, né? O Espírito Santo é aquele, o Filho é aquele que realizou a obra, e o Espírito Santo é aquele que aplica. Se eu tirar qualquer um dos três, eu não tenho salvação. A Trindade se torna importante e fundamental na sua vida cristã, a ponto de, se você ignorar ou negligenciar uma das três pessoas, o negócio fica mano. É como esse tripé aqui, ó. Se você tirar uma das pernas desse tripé, ele não se mantém. Outra situação, você consegue ver Deus, a Trindade, na oração? Como? Ao Pai, em nome do Filho, para ele. E o Espírito leva a sua oração para Deus. A gente fala para o Pai, pede para o Pai, no nome do Filho, na intercessão do Espírito. Isso, basicamente é isso. Então, o Pai é quem nós devemos clamar, nos dirigir. O Filho é aquele que fez a obra para que a oração pudesse ser chegada até o Pai. Por isso que ele diz: tudo que pedires em meu nome, o Pai vai te conceder. O Espírito Santo é aquele que conduz a nossa mente para a gente orar o que a gente deve orar. Então, a confusão vem exatamente do entendimento equivocado a respeito da Trindade. Não é muito raro a gente encontrar, pastor, não sei se você já viu, você pede para a pessoa orar, ela começa assim: Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós, obrigado por isso, por aquilo. Deus Pai não morreu na cruz, não. Deus Pai não morreu na cruz, quem morreu foi o Filho. E as pessoas fazem essas confusões, e não é muito raro a gente encontrar as pessoas orando assim, não. A gente tem até crise para orar aqui, porque o pastor Fran fala sobre isso, até com relação a pedir perdão pelos pecados dos outros, né? Quando no momento da confissão, né? Pois é, sim. É porque é a gente... nosso papel, né? Sim, mas é porque a gente entende de forma equivocada e a gente quer direcionar de acordo com o meu pensamento. Outro dia eu vi uma pessoa lá na igreja, aí ela orou. Aí na hora de terminar a oração, ela falou assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu falei: eita! Aí eu fui dar um discipulado com um senhorzinho analfabeto lá na casa dele, e entrou esse assunto. E um senhor muito humilde, analfabeto, ele virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. E aquele camarada aqui, a hora que ele falou aquele camarada, o cara oficial da igreja, Deus tem misericórdia.
E aí ele falou assim, então aquela oração está errada. Passou do tempo. Glória a Deus que o Senhor conseguiu perceber isso. E aí eu expliquei para ele, é claro. E aí eu expliquei para ele. Mas quando eu expliquei isso aqui para ele, ele automaticamente ligou com algo que está errado. Então, essas coisas são importantes para a gente entender, porque isso corrige a nossa teologia. Gente, não tem como a gente viver sem teologia. Teologia precisa fazer parte da sua vida, da vida do cristão. Você precisa estudar. Sim. Eu posso entender também assim, a questão da oração, que quando nós oramos e falamos bobagem nas nossas orações, às vezes a gente fala, manda fogo. E o Espírito Manda fogo? Ou faz as coisas erradas e o Espírito, ele vai. Assim, vai transformar, tipo assim, colocar para Deus exatamente aquilo que a gente quer, porque ele conhece a nossa mente e também conhece a mente de Deus. Não é fogo não que a gente quer, não é mas assim, nesse sentido de que a oração chega a Deus pelo Espírito Que conduz. conduz. Sim. É por isso que, já que é o Espírito que conduz, é por isso que a Bíblia diz que nós somos o que do Espírito Santo? Habitação, templo do Espírito Santo. Então o fato do Espírito Santo habitar em nós é quando ele nos conduz, é por isso que a gente ora. Paulo diz, né? Vocês não sabem, vós não sabeis como orar, é por isso que precisa do Espírito Santo. Para que ele transforme aquilo que a gente está falando de bobagem. Exatamente, porque não adianta. É porque se eu tirar o Espírito Santo, eu vou pedir o que eu quero. E o que eu quero, dificilmente é o que Deus quer. Porque o que eu quero são coisas mundanas, são coisas desse mundo. O que o homem quer, o homem natural? O que ele quer pedir para Deus? Prazer. Dinheiro, prazer, diversão, saúde, trabalho, que ganha muito. Sim. Aí os pais pentecostais falam, mas lá está falando que se bater, abrir, se usar. Buscar e me achareis. E aí Jesus vai falando lá, sabe, quem é o pai, se o filho pedir pão, vai lhe dar pedra. O problema é que às vezes, frequentemente, a gente pede a pedra. Sim. E aí Deus vai dar. É porque a pedra está no nosso coração. É porque o problema está no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, vocês não sabem como pedir. Por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então, na nossa oração, se eu tirar qualquer uma das 3 pessoas da Trindade, eu tenho uma oração falha. Ela é falha. Porque não é para o filho que eu tenho que pedir, é para o pai. O próprio filho ensinou isso. Eu dei até uma palestra uma vez, foi online para a Federação da SAF, e foi algo assim muito edificante só sobre isso. Que a nossa oração, ensinada por Jesus, ela precisa ser direcionada ao Pai, em nome do Filho. A gente vê pessoas também, elas oram orações bonitas, e aí de repente, amém. Amém. E aí, quem que está avalizando aí, batendo martelo por sua oração? Precisa do Filho. Então, qualquer uma das 3 pessoas da Trindade que nós retirarmos da nossa salvação, da nossa oração ou da nossa vida cristã, nós temos um problema. Domingo passado, lá na minha salinha com as crianças, eu orei ao começar a aula e para encerrar a oração, eu falei assim, e é confiados em Jesus e no nome dele que nós oramos, amém. Eu não falei em nome de Jesus, né? No nome dele, que é citado, né? Quando falou amém, uma criança falou assim, tia, você não falou em nome de Jesus. Por causa da compreensão, da maturidade, né? Você não precisa errar. Eu fiz uma linguagem. Sim, exatamente. Uma linguagem de adulto, vamos dizer assim, né? E aí a criança ficou meio Cadê o nome de Jesus? Eu achei bem porque elas já sabem que tem que ser em nome de Jesus. E é interessante porque ela percebeu isso. Percebeu, eu gostei muito. Igual que a irmã falou ali, quando a gente ensina, a percepção das crianças, ela vem na hora.
E é bom que elas perguntem, é bom que elas questionem. Elas não têm papas na língua, não. Não, mas é bom que aí exige da gente estudar se a gente não souber, né? Correr atrás. Nem fala amém, já está corrigindo a gente. Pois é, pois é. Então vamos lá. Alguém lê, por favor, esse texto? Mateus 28, 19. Quem achar pode ler, por favor. E, portanto, pode ler. Dá uma primeira. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então nós percebemos aí nesse versículo as três pessoas da Trindade de forma distinta, mas unidas. Então, algo que você precisa entender, e esse diagrama aqui vai ajudar muito você a compreender. Então nós temos aqui a Trindade. Então nós temos a pessoa de Deus, né, como um Deus único, um só Deus. Isso nós não temos dificuldade de compreender, está tranquilo, né? Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Até aqui tranquilo para nós. O que nós precisamos entender dentro desse processo da Trindade Santa? Você precisa entender que o Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho. Você precisa entender que o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. E por outro lado, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Exatamente. Nós vemos isso de forma muito clara ali em Atos. Quando Jesus diz: eu preciso ir para o Espírito Consolador vir. Então nós percebemos ali de forma muito clara que são duas pessoas. Nesse aspecto, eles são distintos. Então é isso que nós precisamos entender, que o Filho, ele não é o Espírito Santo, e ele não vai fazer o papel do Espírito Santo, assim como o Filho não vai fazer o papel do Pai, e o Pai não vai fazer o papel do Filho. Exatamente. Então, por outro lado, nós precisamos compreender o quê? Aí tem os textos bíblicos. Por outro lado, nós precisamos entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essa é a dinâmica da Trindade. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos olhar de forma muito diferente e nós vamos orar de forma correta, nós vamos pensar na nossa salvação de forma correta e nós vamos viver a nossa vida cristã de forma correta. Então, quando alguém te acusar de que você não tem o Espírito Santo, porque você não pula, porque você não fala em línguas e porque você não rodopeia, aí você vai falar isso aqui, ó. A função do Espírito Santo não é fazer essas coisas. A função do Espírito Santo é aplicar a salvação. A função do Espírito Santo é aplicar a fé na vida do crente. A função do Espírito Santo é consolar. E sempre apontando Cristo, assim como Cristo sempre apontou para o Pai. O Pai jamais existiu sem o Filho e sem o Espírito. Eles são co-eternos. O que significa co-eternos? Eles são eternos juntos, tá? Eles são eternos juntos. Então, não há primeiro e nem último. Nós não podemos dizer que um veio primeiro e o outro veio depois, tá? Existe até uma música e lá nós precisamos corrigir essa música, que diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito se formam em um. Três se formam
Isso. Aí lá na nossa igreja eu corrigi. Porque o que é formar? Se formou em um momento, isso indica que em algum momento eles eram separados. Mas se transforma. Exatamente, eles nunca se formaram em um, eles sempre existiram como um Deus. Porque a ideia de formar é uma atitude. Quando se forma algo, quer dizer que aquilo teve um início. Deus não teve início, Deus não tem começo, Deus também não tem fim. Então lá na nossa igreja nós corrigimos isso aí, e aí eles até fizeram uma adaptação lá, ficou bacana, nós não deixamos de cantar a música, porque a música estava errada só nesse pedaço, e aí nós corrigimos, eu disse, não, isso aqui, porque essa ideia ela é equivocada. Ela é equivocada. Então Deus infinito, uno e indiviso, é um ser inseparável e sem confusão. Sem confusão. A gente precisa entender isso, que não há confusão entre as pessoas da Trindade. Eles são harmoniosos entre si. Um não faz o papel do outro, o outro não faz o papel do um. Eles são harmoniosos dentro das suas atribuições. Então a segunda confissão helvética condenou os judeus e os maometanos que blasfemaram contra a Trindade Santa. Então nós percebemos que essa segunda confissão helvética que nós estudamos agora há pouco, ela condenou os judeus e os maometanos, né? Os que acreditam em Maomé. Por quê? Porque eles estavam fazendo o quê? Blasfemando contra a Trindade Santa. A gente sabe que os judeus, eles não acreditam em Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o Messias enviado pelo Pai. Então, quando eu não acredito nisso, eu estou quebrando a Trindade e eu estou separando o Cristo e eu estou tirando o Cristo da Trindade. E aí, desde aquela época, eles condenaram, essa segunda confissão helvética condenou os judeus e também os maometanos que consideram Jesus como somente um profeta. Eles não consideram Jesus como sendo o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, eles eram muito sérios quanto a essas coisas. Condenaram também todas as heresias que ensinam que o Filho e o Espírito são Deus apenas de nome, ou que exista algo dentro da Trindade que foi em algum tempo criado. É o que eu acabei de dizer sobre a música, quando foi formado. Então, eles condenaram qualquer heresia que falavam que o Filho ou o Espírito Santo eles são Deus apenas no nome. Se nós olharmos para a Bíblia do Testemunhos de Jeová, você já viu lá o que está escrito em João 1, da Bíblia do Testemunho de Jeová? Eu já vi, mas esqueci. Lá em casa tem uma. Lá em casa tem uma. Meu pai trocou, veio uma pessoa que ele estava evangelizando e ele tinha essa Bíblia. Meu pai trocou, deu uma Bíblia mesmo e ficou com essa para retirar dele, né? Ah, sim, aí ele ficou com ela, né? Então, os Testemunhos de Jeová, eles fizeram isso dentro da sua Bíblia. Quando eles disseram lá, e isso está na Bíblia deles, né? Quando eles dizem lá em 1 João, o nosso texto, né, o texto bíblico diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você olhar, depois você pode conferir. Se você olhar lá, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová diz assim: no princípio era o Verbo. Claro que às vezes, dependendo da tradução, pode ser diferente, mas basicamente assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, e Deus com letra minúscula, tá? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová faz isso. Então, o que eles estão fazendo? Retirando Cristo
da Trindade. Eles estão dizendo que ele não é Deus, ele é um Deus qualquer. Inclusive com letra minúscula. Então eles condenaram, e a gente precisa condenar todo esse tipo de heresia. Tá? A gente precisa descartar mesmo e rejeitar. Então, e principalmente aos que declaram que há algo desigual dentro da Trindade. Você já viu gente que acha que Deus Pai está acima do Espírito Santo? As pessoas têm essa ideia. Mas o Pai é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que está sentado lá no trono, né, com o cetro de justiça na sua mão direita, aquele senhor barbudo, né, aquele ser lá no trono, lá em cima, né? O Espírito Santo é uma força que está pairando por aí. Tem a Bíblia online, essa que o senhor citou, exatamente isso mesmo. Deus minúsculo. Isso, e é um Deus, ele coloca um artigo aí, né? Isso, definindo que é um mais indefinido, né? É um Deus não é. Isso, exatamente, é um Deus qualquer. Exatamente. Será que essa ideia não vou negar que às vezes eu já pensei isso, que Deus, o Criador, o Pai, é maior, até por essa questão aqui que nós, humanos, né, o meu pai é superior a mim. Sim. Será que não é por isso? Quem criou o mundo? Deus Trindade, né? O Deus Pai é o Criador. E Deus Filho? Ele estava junto. Ele não é criador? Ele é. Mas só que essa figura de pai que eu estou falando. Sim, mas é isso que eu estou falando. Essa é uma ideia nossa. Porque quando Deus cria o homem lá em Gênesis 1:26, o que Deus diz? Passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então nós percebemos que a Trindade estava presente lá. Então a criação não foi uma atitude isolada do Pai. Ela é uma atitude da Trindade. Os três. Não, eu sei, eu entendo isso, que são o pé de igualdade. Isso. Sim. Só estou dizendo nessa questão humana. Sim. A questão humana da gente pensar, meu pai é superior a mim. Sim, mas é o que eu disse, essa figura de Deus Pai sentado no trono faz com que a gente pense nisso. O Filho vai estar à direita de Deus Pai. Então, como se Deus tivesse Ele no está trono principal. Exatamente, um trono principal e algo secundário. Exatamente. Igual os tronos terrenos. Exatamente. Porque quem fica à direita do rei? O filho. Quem é o filho? Príncipe. O príncipe. O príncipe é igual o rei? Não. Essa é a ideia que nós temos. Mas o texto fala, o príncipe da paz, cita ele como príncipe mesmo. Não, mas não é nessa questão. Não é nessa questão. Mas tem lá o nome. Sim, né? o nome como referência, sim. É Mas o nosso português? então, não é no sentido de colocar Jesus como sendo inferior a Deus. Até porque, se você olhar Mateus, como que o Evangelho de Mateus todo apresenta Jesus? Como rei. Pode ver. Se você ler Mateus, você vai ver Mateus apresentando Jesus como rei. E é por isso que Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque nasceu um rei. Então, essa ideia nós temos que tirar da cabeça. Acho que alguém ia falar. Até porque Jesus fala nesse livro, Pai, se possível, afasta de mim. Dá uma ideia de que Deus tem Uma superioridade. Uma superioridade. É um papel diferente. Se possível, afasta de mim. Exatamente. O Pai enviou. Enviou. Jesus diz isso. É o Pai que me enviou. Então dá essa sensação, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque dá a sensação de que Deus Pai está acima do Deus Filho. Sim, quando aqui Jesus fala assim, Pai, se você não for, faça de mim esse caso. É exatamente isso que ele colocou, dá Essa ideia. Mateus. Deus fala assim, mais homens, né? Tanto Jesus tem autoridade, como Deus fala assim, se você vai pedir para mim, pede em nome do meu filho, né? Pois é, Ele sim. tem autoridade. Sim, claro. Mas é Claro. uma coisa que para nós é mais Sim, difícil de entender. exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque se eu ficar no príncipe da paz, eu detono com
com a Bíblia. Aí eu me apego àquilo ali e eu esqueço que Mateus representa ele como rei. Não, eu só estava querendo Sim. justificar. Para justificar, vamos fazer uma confissão aqui para refutar aqui a ideia. Não, mas não é só eu não. Eu sei que muita gente está aí. É que dentro da nossa estrutura de pensamento humano, existe essa hierarquia de pai para filho e tal. E o Espírito como se fosse o terceiro ali. Exatamente. Mas ainda bem que entre eles não há vaidade. Tem crise em eles, é nós. É nós que Isso é nosso. nós queremos criar com crise. Então isso é uma coisa que eu tenho que pedir perdão. É que a gente tem Por uma não ver os É. Deus É porque se a gente colocar um deles superior ou outro inferior, nós não temos um Deus perfeito. Nós não temos isso. Porque a perfeição, ela está exatamente nas qualificações e na essência das três pessoas. Então, se eu considero uma delas, é igual se eu pegar aqui, vamos pegar três pessoas, duas da mesma altura e uma de altura diferente. Você vai falar que elas são iguais em altura? Não, porque tem uma diferente. Então elas não podem ser consideradas como tendo a mesma altura. São diferentes. Então eu não posso, de forma alguma, e a cabeça dos caras lá no tempo, há muito tempo atrás, já pensava dessa forma. Então por isso eu olhando para o catecismo desse, para uma confissão de fé dessa, traz essa discussão para nós. Coisa que a gente discute comumente nas igrejas, né? Então, é uma doutrina que ultrapassa muito o entendimento humano, mas ao crermos na palavra de Deus e baseado nela devemos pela fé viver de acordo com essa verdade. Então é difícil a gente compreender, mas pela fé você precisa viver isso. Você precisa viver. Confortável é que um dia nós vamos compreender isso, desfrutando da presença dele. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Então, cremos que a verdadeira igreja é aquela que se mantém na doutrina da Trindade Santa. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Naquela época eles criam que a verdadeira igreja é aquela que se mantém na doutrina da Trindade Santa. Então, a partir do momento que eu tiro uma das três pessoas da Trindade, eu não tenho uma igreja verdadeira. Eu não tenho uma igreja verdadeira. Genuinamente. Então, quando eu tirou uma das três pessoas, eu tenho problema na igreja também. Assim que são consideradas seitas, né? Quando não tem. Para nós uma das não é. características. Sim, Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. As três pessoas têm o mesmo poder? Sim. Porém, a atuação ela é distinta. Mas com um único propósito. Então, todas elas culminam para um único propósito. Isso nós precisamos ter em mente. Irmãos, nós finalizamos aqui a parte de hoje. Amanhã nós vamos então olhar aí, já está aí adiantado para você, cenas do próximo capítulo, né? E amanhã então a gente vai falar sobre eclesiologia, ou a doutrina da igreja, que é o penúltimo assunto aí dentro do material que vocês têm, ok? Então amanhã, com a graça de Deus, com a bênção dele, com a permissão dele, nós estaremos juntos mais uma vez para aprendermos um pouco sobre eclesiologia. Sim? Faltou qual é a tarefa? Hã?